pessoal, mais uma edição do Redação Placar aqui com vocês no @PlacarTV. Já vai chegando para deixar o seu like, que é sempre muito importante para a performance do nosso programa e por que não também do nosso canal. Se inscreva no @PlacarTV, porque esta revista que você vê aqui, eu vou puxar aqui rapidinho, ó, que é a edição desse mês, né, da nossa queridíssima Placar, este documento que é a entrevista de Luizito Soares, ela também agora existe justamente nesta versão digital, que somos nós aqui do @PlacarTV. E, obviamente, aproveitando esse espaço, nada mais justo do que abrirmos esta revista virtualmente com as pessoas que fazem a revista acontecer. Por isso que é o nosso espacinho aqui do Redação Placar, para contar as novidades que a Placar tem. Não só essa semana, mas neste programa especial, Luiz Felipe Castro e Rodolfo Rodrigues, para a edição seguinte. E, aliás, uma edição que sempre ela é um sucesso e um case de vendas, porque a próxima edição, qual que é? Qual que é a introdução? Por que sempre essa edição é um sucesso de vendas? Qual que é uma das grandes marcas de Placar? E por que a figura do Rodolfo Rodrigues está aqui para contar para vocês? Olha a expectativa que eu estou criando, mas ela tem uma grande justificativa, senhores. É isso, deixa eu então apresentar nossa próxima edição, já podemos adiantar que vai ser o Guia da Libertadores, que é sempre um produto super aguardado, né? É uma tradição da Placar a realização dos guias. O Rodolfo está aqui também porque continua colaborando sempre com a gente com os guias. E desde 94, né, Rodolfo, Sim. fazendo isso. Então vou deixar o Rodolfo contar um pouquinho dessa tradição da Placar. Bom, vamos lá. Eu comecei na Placar, né, em 94. Eu entrei ali como estagiário, na época fazia atendimento ao leitor, mas comecei logo de cara já trabalhando nos guias, ajudando nas pesquisas, fazendo. E era uma coisa assim que eu adorava, sempre gostei de estatística, tudo. E, assim, para mim foi sempre muito gratificante trabalhar com isso, né? Então, desde 94, que era guia do Brasileiro, e depois a gente foi ampliando para outros campeonatos. A gente fez guia da Copa, depois guia de Copa América, Olimpíadas, e a partir de 2005 começou o guia da Libertadores, que também virou um grande sucesso, assim, os leitores adoraram, né, o guia da Libertadores. A gente conseguiu disponibilizar, assim, dados de jogadores, por exemplo, aquela carreira do jogador, né, na Libertadores, o histórico dele na Libertadores, que era uma coisa que praticamente não existia, né, assim, a internet ainda estava começando, a gente não tinha banco de dados como existe hoje, assim, de sites que tem estatísticas grandes de jogadores. Então a gente começou, né, da Libertadores com essas estatísticas e trazendo também históricos, aquela coisa dos maiores artilheiros dos clubes na Libertadores, dos clubes brasileiros. Então foi meio uma revolução ali na época, né, da Libertadores, e foi muito, muito legal mesmo. Eu acho que o mais interessante do guia é o que ele traz de novidade e de curiosidade, né? Porque falar de Palmeiras, Flamengo, Atlético, Corinthians, Fluminense, os grandes que vão jogar a Libertadores, os brasileiros, é muito fácil. A gente todo dia fala sobre esses times. Agora, falar do segundo colocado do campeonato venezuelano, às vezes do terceiro colocado do boliviano que entra, daquela novidade, ou de times que estão em Série B de campeonatos por aqueles países, mas que jogam a Libertadores por alguma razão, como foi o caso do Tigre recentemente. Eu acho que isso que é o mais interessante. Como que você amplia essa abordagem, Rodolfo, explicando, né, pra galera que tem a curiosidade, de chegar a esse tipo de informação que às vezes é tão complicada para nós que hoje temos internet à disposição. Sim, assim, a gente sempre, assim, de cara, quando a gente fala dos times de fora, geralmente a gente fala na Boca, River, mesmo dos uruguaios, Nacional, Peñarol, mas assim, se pegar o histórico desses times, a gente já tem uma base. Por exemplo, Nacional e Peñarol, há muito tempo não conquistam o título de Libertadores. O último foi 88, né, do Nacional. Sim. O Peñarol chegou ao final em 2011, desde então não temos mais uruguaios. E a gente sabe, assim, eles têm uns times fortes, chegam tudo, mas não são times que vão brigar lá pelo título. Então, às vezes tem que ficar sabendo, por exemplo, times equatorianos que estão numa crescente, Independente Del Valle já chegou na final da Libertadores, tem 2 Copas Sul-Americanas. Então, a gente vai estudando o momento dos clubes, entendendo pelos números ali dos times, né, pelas campanhas, como eles chegaram, com o título, com tudo.
Aí, a partir daí, a gente tem o elenco dos times, vendo quem são os jogadores que estão lá, assim, jogadores que estão na Libertadores há determinado tempo ou não. A gente pega, até no caso dos brasileiros, que é legal, quando você tem um elenco, você vê assim, um time, às vezes você pega sei lá, o Palmeiras, que está aí indo para a 8ª participação seguida, que já é um recorde. Você pega o elenco do Palmeiras, todo mundo já jogou Libertadores mais de uma vez. Tem cara lá que já jogou 4, 5, sei lá, Marcos Rocha é outro recordista que está indo para, sei lá, acho que 11ª seguida. E times de fora a gente vê isso também. Então tem muito time que tem jogadores novos, jogadores que tem pouca tradição, pouca participação na Libertadores. Então a gente já começa a analisar por aí. E aí vai também naquele outro lado, que a gente começa assim, a analisar também os sites de fora, tem também pegando as últimas partidas, ou vendo como o histórico do time no ano, também conversando com jornalistas de fora, isso é muito legal. Hoje até tem uma facilidade grande com isso, né? Até eu tô num grupo de WhatsApp de Estatísticos Unidos das Américas, lá tem, sei lá, 300 jornalistas e tem gente muito boa dos principais jornais, assim, da Argentina, de tudo, né? Daqui da América Latina. E eles trocam informações, assim, eles mandam PDFs de jornais, assim, breve de revista. Então nisso a gente vai pegando, vai até tirando dúvida em relação ao esquema tático, o time principal, quem é o destaque desses elencos. Isso é legal, assim, é um trabalho gostoso de pesquisa, assim, que a gente vai conhecendo. E assim, ao mesmo tempo, assim, na própria... Esses guias têm uma peculiaridade, assim, é engraçado também, que no começo, às vezes, a gente faz toda essa pesquisa, chega assim, não, esse time aqui vai dar certo, né? Acho que vai longe. Outro a gente fala, não, esse aqui é figurante, não vai dar em nada. E assim, e é uma maluquice, né? Assim, você pega, por exemplo, o ano passado mesmo, o Brasileirão Internacional, ninguém apostaria que fosse vice-campeão brasileiro com o Flamengo na disputa, com o Atlético Mineiro campeão, e aí muda tudo, né? E assim, ainda mais aqui na Libertadores, agora que tá, né, um pouco caindo mais para esse lado de Palmeiras, Flamengo, o próprio Atlético, River, que são os times que quase sempre estão chegando ali nas quartas, semifinal, né? Tá virando um pouquinho monopólio dessas equipes, mais previsível, mas antigamente e era legal, e é legal também às vezes você conseguir antecipar um time de fora, né, que tá bem e falar justamente no guia assim, ó, esse aqui vai chegar longe, isso é bacana. E outro fato assim, que a gente gosta muito de ver são os figurões, né? Saber por onde anda, tipo, sei lá, pega o Sporting Cristal. Eu também comecei a ver a pesquisa, o Thiago Nunes, o técnico. Uma coisa tá assim, lá, os classificou. negócios aleatórios, né? O Antônio Carlos estava no Bolívar até pouco tempo, né? Enfim. Sim, a gente vê umas coisas bem engraçadas. Isso é legal de falar, acho que o nosso leitor também pode ter curiosidade, a gente tem que escolher os destaques dos times, e aí, eventualmente, o destaque do time a gente vai colocar uma figura que é conhecida no futebol brasileiro, claro, então lógico. O Hernan Barcos no Aliança Lima. Agora, na verdade, a gente trocou. Isso é legal também dizer, porque ia ser o Barcos e agora é o Cueva, que acabou de ser apresentado. Também um ex-jogador do São Paulo. No caso do Atlético Nacional é o Paulo Autuori. A gente pode colocar um técnico como destaque porque é um bicampeão de Libertadores. Então, assim, esse jogo de a gente ver o que é mais interessante para o nosso leitor como destaque também é sempre um exercício legal. E, como você falou, a gente tinha separado o Independiente Del Valle. No passado, a gente ainda não tem muito spoiler para dar dessa edição, porque ela está em andamento, a gente está preparando tudo. Tem um pequeno spoiler só que eu deixei do layout de como vai ser, mas a gente, no guia, tem lá uma aposta, né? Pode surpreender, figurante, como você falou. A gente tem essa brincadeira e que é sempre bom lembrar, é uma brincadeira. Tava aí o do Independente Del Valle. A gente já tava colocando que ele não era uma surpresa, né? Ele até acabou, né? Tava ali, pode surpreender. Ele não surpreendeu tanto na Libertadores, mas na Copa Sul-Americana, né? Foi campeão aí da Recopa, né? Então é um time muito bom. E aí você vê, o Sornosa, que era um jogador que passou pelo Corinthians, pelo Fluminense. Então, aí tem uniformes, tem o histórico. Então, assim, a gente tenta trazer o mais interessante, o mais completo. Essa é a capa da edição do ano passado, a nova ainda está em andamento, e um desafio também porque como as coisas mudam tão rápido, já aconteceu de o guia ir para a banca com um treinador que está demitido já, porque a gente não tem como controlar. Infelizmente acontece, né? Isso é do jogo, mas a gente... tentar atrasar o fechamento ao máximo e ter o máximo de eficiência, mas nem sempre é possível. Mas em relação a essa edição, você deu esse pequeno spoiler, naquilo que for possível contar também, o que ela vai ser de diferente ou trará de diferencial que vocês têm trabalhado em relação à última edição?
Acho que em relação à última tem poucas mudanças, assim, o que a gente tem feito é um material mais de almanaque, até isso é a especialidade do Rodolfo, então trazer estatísticas da competição, não só dos times, né, e fotos bonitas, tal. Uma coisa que eu até faço aqui o meia-culpa, e talvez o leitor gostaria de saber disso, quando a gente assumiu, né, a gestão atual em 2020, a gente, em um dos guias, eu não me lembro se foi brasileiro ou Libertadores, a gente pensou, será que as pessoas ainda gostam da ficha? Será que a gente não pode mudar o formato e tal? E na época teve bastante reclamação que as pessoas gostam de ver as fichas, onde nasceu, onde jogou isso é legal, e tudo mais. A gente tentou fazer de uma maneira um pouco mais... eu preciso da ficha pra trabalhar, As pessoas querem a ficha e a gente testou e viu tirar que era... a ficha, eu boto de novo. E a gente tem hoje 18 fichas, né? Não tem o elenco completo, mas não tem todos os jogadores inscritos, mas tem um elenco bem grande. Isso também é um desafio de qual jogador a gente vai escolher, porque vou citar um exemplo que eu estava fazendo outro dia do Corinthians, né? E eu coloquei o Pedrinho, que é um jogador que jogou pouquíssimo, né? Ele estreou recentemente, sim, mas a gente acha que é um jogador que vai ser mais utilizado ao longo do ano, mais do que o Mosquito, por exemplo, que a gente deixou de fora, porque é um jogador que estava machucado e não tem jogado tanto. Então, isso tudo as pessoas acham que é super fácil você elencar ali, mas você tem que ter uma escolha editorial também. Né? Rodolfo, partindo para esse lado de curiosidade, qual que foi o guia mais complicado que você já fez e por quê? E aí depois eu vou destrinchar ainda essas curiosidades em relação a essas complicações, a essas curiosidades bacanas. Falando de guia da Libertadores, acho que o primeiro ali foi mais complicado justamente por isso, porque a gente não tinha essas estatísticas dos jogadores, a gente teve que buscar o histórico dos jogadores, como eu falei, o banco 94, né? O primeiro que você fez, né? De 2005, da Libertadores. Da Libertadores, 2005. Tá. Uhum. Então, mesmo histórico de fora, assim, a gente tinha um livro da Conmebol com todo o histórico da Libertadores, se não me engano era até 2000 ou 2001. E aí de lá a gente tinha que pegar as fichas, era um negócio meio manual, assim, não tinha uma coisa de consultar um banco de dados. Então essa primeira edição foi mais difícil, né, da Libertadores. Do Brasileirão, eu tava até falando com o Luiz, assim, chegou uma época, acho que foi 2007, que a gente ampliou para a Série B e dar ficha completa dos jogadores da Série B. Então aquilo foi mais complicado, porque a gente tinha uma rede, por exemplo, são 40 clubes, então a gente tinha uma rede de quase um colaborador por clube, o cara tinha que enviar. E Série B é muito complicado, porque os times mudam muito, né? Assim, final do estadual, tipo, o time não foi bem, ou mesmo aquele que foi bem, acaba vendendo quase o time todo. E troca, os times têm contrato, os jogadores têm contrato até o estadual, depois tem uma rotatividade muito grande. E é esse negócio de foto, você tem que fazer foto, produzir foto, conseguir, às vezes o time tem 6, 7 jogadores que chegaram, nem jogaram, e aí você não tem nem onde pegar como reserva, né? Assim, pegar uma foto de jogo do cara. Então, você precisa ser foto produzida. Então, tem muita dificuldade de conseguir isso. E tem a questão do prazo, né? A gente tem que chegar, tipo, o mais quente possível, justamente para não sair na banca com um técnico demitido. Né? Isso acontece também, assim, mesmo jogador. Por exemplo, o Luiz está falando de destaques, né? Então, a gente procura, geralmente, colocar ou um cara novo, que a gente sabe que vai ficar, ou um cara que acabou de chegar, tipo o Inter, Luiz Adriano, né? Um jogador conhecido, já jogou lá, tal, então é o destaque do Inter. É meio arriscado você colocar, por exemplo, sei lá, o Alan Patrick, que já estava lá, tudo bem, tá jogando e tal, mas não duvido nada que pode ir pro Cruzeiro, de repente. Então, é meio arriscado você colocar um jogador como ele. Então, você tem que ficar sempre atento em todos esses detalhes. E eu lembro que quando a gente ampliou, né, para fazer Série B completa, assim, foi muito complicado. Desculpa, assim, que outra curiosidade legal, que foi um percalço que a gente teve, foi que a data do sorteio da Libertadores mudou, então ela ampliou com uma semana a mais, então a gente também teve que negociar ali para fechar um pouquinho mais tarde, porque a gente tem que montar a revista na ordem dos grupos, né? Tem a tabela. O sorteio é nesta segunda-feira. E tem a tabela inteira, né? Isso é outra coisa que o nosso leitor ama, né? Ter a tabela completa para você poder preencher ali os resultados e tudo mais, então isso é essencial no guia. Aí a gente tem essa do ano passado, né? Então, isso é outra coisa que nossos leitores amam e que a gente, obviamente, atende. E aí eu queria já até, se puder dar mais spoilers aqui, essa edição da Libertadores ela sai no dia 7 de abril
e logo na semana seguinte, no dia 14, sai a do Brasileiro. Então, pela primeira vez, a gente está produzindo os dois simultaneamente, o que aumenta o nosso desafio, né, Rodolfo? Mas muito mais trabalhoso. Porque a gente conseguiu... Essa talvez seja a principal mudança em relação ao do ano passado, porque elas vão chegar quentinhas, assim, né? Quando começar a Libertadores, já vai estar o Guia da Libertadores, e quando tiver já chegando o começo do Guia do Brasileiro, do passado, esse é o do ano passado também. Então, em breve a gente vai ter o do Brasileiro quase que colado no da Libertadores. Vai ser uma novidade boa, porque certamente nosso leitor vai gostar. E a gente tá, como eu falei, tá produzindo ainda, até separei um spoiler, acho que do Atlético Paranaense, de como tá esse ano o guia, segue mais ou menos aquele padrão, esse daí. Essa vai ser a cara do nosso guia, esse é o do Brasileiro, se eu não me engano. E é isso, tem o campinho ali, o time base, 18 jogadores, o treinador, os uniformes e a nossa análise, digamos assim, né, do time. Então, no caso do Atlético Paranaense, a gente cita que se tornou um clube muito copeiro, né, nas competições sul-americanas. O Atlético vai entrar forte. E que talvez no Brasileiro seja um momento de também, né, demonstrar essa força que nos últimos anos, acho que foi sexto ano passado, mas não consegue chegar ali tanto no G4, então a gente aposta como briga pela Libertadores, então o que coloca ele entre os primeiros colocados, né. E essa vai ser a cara do guia desse ano. O Rodolfo, e assim, qual que, de todo o histórico de gama de clubes que você já captou de informação, qual que foi o clube mais difícil que você foi de buscar informação? Algum que você falou, cara, tá quase impossível? Qual que é o clube que te deixou uma lembrança diferente? E ao mesmo tempo também, qual que foi o clube mais legal que você descobriu, seja na América do Sul ou também em qualquer outro guia? Falar um pouco de Libertadores, assim. Os clubes venezuelanos são bem complicados, assim, porque o elenco deles é formado basicamente por jogadores da Venezuela. Tem um ou outro colombiano desconhecido, equatoriano, às vezes, e raramente tem brasileiro lá. E assim, por exemplo, para a ficha técnica, eles não seguem o mesmo padrão aqui, sabe? Lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo, volante, meio atacante. Eles fazem um tipo de escalação diferente. Então, você precisa ficar analisando vários jogos, várias formações para entender que aquele cara é zagueiro, que aquele cara é lateral direito. Sim. E não tem tanta informação tão fácil quanto em outros países, que tem sites, jornais, sites assim, um pouco melhores assim, para lidar. E mesmo contato assim, com os venezuelanos é mais difícil. Assim. Então, eu acho que os times da Venezuela são mais chatos. Assim. E esses que sobem, geralmente de Série B, que não tem site, que também tem pouco destaque nos jornais, nos sites, são bem chatos. Por exemplo, esse time agora da Argentina, o Patronato, né, que subiu de segunda divisão, não tem site, não tem nada. Você vai procurar também notícias sobre o clube, tem quase nada. Você pega a época, às vezes, agora que tá a Libertadores começando, mas já tem campeonato argentino nas primeiras rodadas, mas tem época que nem isso tem, época de só amistosos, então fica bem mais difícil achar informação. E agora, assim, o que eu gosto bastante também de trabalhar são com os argentinos, assim, dos times, de entender quem são os jogadores, assim, quais são as novidades, assim, os caras que foram bem no segundo semestre e trocaram de clube, que estão chegando. E aí dá para também ter uma análise melhor, assim, saber como é a formação, o Luiz estava falando do Racing, né, que a gente estava comentando, quem será que é o argentino forte, além de River e Boca, né, quem que chega lá. E mesmo do River, assim, porque às vezes surge também uma molecada que a gente pega do time do ano passado e fala assim, como esse cara tá jogando, né, que ele nem aparecia. E tentar descobrir, conhecer um pouco mais sobre esses jogadores. Então, acho que isso é bacana em relação aos clubes argentinos, né, de saber também quando eles vêm jogar aqui, já tem um pouco dessa análise, um conhecimento desses jogadores, né? Se eu não me engano, ano passado a gente destacou o Julián Álvares e o Enzo Fernandes, né, do Rio, que estavam no River ainda, e depois terminam o ano campeões do mundo. Então isso é legal. Mas a gente dá umas bolas fora também, tá? Essa a gente não conta. Mas para essa edição, com quem que temos que ter um olho mais clínico de preocupação? Tirando, acho que o River Plate é uma bola mais cantada, apesar da mudança agora de comando, né? O primeiro aqui trabalho que a gente vê, por exemplo, pelo investimento, por toda a estrutura, a gente tem os três fortes aqui do Brasil que dificilmente vão ficar fora dessa briga, né? O Atlético, o Flamengo e Palmeiras, super candidatos, e eu acho que o River Plate está nesse pacote desses times que certamente vão chegar às quartas e provavelmente a semifinal. Eu considero, independente do Vale, pela sequência dele, por tudo, a gente viu agora, ganhou
São Paulo, ganhou do Flamengo, tá todo ano lá e joga muito forte em casa. Acho que é outro time cascudo que pode dar trabalho. O próprio dos times, por exemplo, do Uruguai, que está o Nacional na disputa, o Peñarol nem está na disputa, mas eu não acredito muito na força do Nacional, assim, o time uruguaio eu não costumo não apostar muito. E dos times argentinos, eu tenho o Patronato, né, que está lá, o Argentino Júnior, eu não acho que também deve surpreender, talvez o Racing, né, que contratou... Sabe uma curiosidade, eu tô conversando com alguns colegas argentinos, né, para fazer o Boca Juniors, eles me falaram que pela primeira vez eles sentem um clima de que o Boca nem tá levando assim tão como uma obsessão como em outros anos, porque eles sabem que não vai chegar. Assim, foram tantas decepções seguidas que eles já não têm... Crise com o Riquelme, todo mundo pedindo saída do Riquelme, que a gestão dele ficou na dúvida péssima. Quem destacar, se Benedetto ou Rojo, mas assim, não tem uma grande contratação, não tem muita perspectiva de voltar a conquistar a América. Eu acho que o River, do lado dos argentinos, A gente polarizou entre Brasil, a Argentina um pouquinho e o Del Valle, mas tem ainda, né, Olímpia com o Libertad, jogando Libertadores, tradicionais, principalmente o Olímpia, o Cerro, né, agora que eliminou o Fortaleza, então o Paraguai vai com seus 3 times mais fortes. Acho que o Atlético Nacional na Colômbia também pode ser um time... Tem o seu devido respeito, tem né? um respeito com o Autuori, que já conhece muito bem a competição. Eu até descobri que o atacante deles ele chama Thomas Angel, é o filho do Juan Pablo Angel, né? Que é a cara dele, impressionante na foto como eles são parecidos. Então, o Mir, que é um goleiro colombiano jovem, que também é tratado como destaque. Então, assim, é um time que talvez possa ir longe, mas para ganhar o campeonato é difícil, né? E vindo até também pelo histórico de Sul-Americana, assim, não tem, eu acho, um time fora desse que a gente tá falando, sei lá, um Colo-Colo, né? Tradicional também forte, mas não vem também de boas campanhas. Não. A gente teve uma época, lembra, a Universidade Católica lá do Chile, que tinha o Sampaoli, que tinha feito uma Sul-Americana boa. Então você via uma sequência do time. Agora a gente não, assim, eu não vejo, tirando o Del Valle, até a gente falou do Atlético Nacional, o Cerro e o Olímpia são times chatos, né, que talvez ali até uma oitavas de final podem até atrapalhar os brasileiros, mas de resto hoje eu não tenho tanta... surpresa seriam os próprios brasileiros, o Fluminense ou o Corinthians, né, conseguindo não ser tão surpreendente. Acho que uma outra coisa também que muita gente pergunta, né, para quem não sabe, o regulamento da Libertadores hoje permite que você faça contratações de atletas que já tenham jogado a Libertadores por um outro clube e você reforçar até as oitavas de final. E aí eu queria perguntar a respeito disso, né? Para quem está com dificuldade de contratação, quem que o Guia hoje olha, essa edição de 2023, quem que ele pode sugerir de nomes dentro da sua pesquisa de estatísticas que seriam bacanas, né, de algum atleta que a gente talvez não esteja ouvindo falar, mas que vai jogar Libertadores e seja uma surpresa, sei lá, um bom zagueiro, um lateral direito, que é uma posição complicada, um volante, um meia de armação que está em escassez aqui no Brasil, um atacante. Quem que são jogadores que podem estourar nessa Libertadores, tirando os nossos já mais conhecidos que a gente fala todo dia? No Guia, hoje a gente separou, né, em uma equipe grande de colaboradores, cada um ficou com uma parte de uns times ali. Então, eu, por exemplo, não tenho a noção agora do todo, de todos os times, assim, para apontar. Mas, assim, essa questão da Libertadores, geralmente, o que eu vejo, assim, a dificuldade dos times brasileiros de pegar esses jogadores mais jovens, questão de contrato, eu acho, uma oportunidade de contrato, que geralmente vem para cá quando algum empresário oferece, tem aqui oportunidade e tal. Para tirar um jogador de lá, tipo, sei lá, que o Corinthians tirou o Fausto Vera, que era, né, uma potencial jogador, assim, novo, assim, pagou uma baita de uma grana para conseguir contratar. E ainda assim, tem que dar sorte, o jogador tá, sei lá, do meio para o fim do contrato, para poder ainda ir lá tirar os jogadores. Senão, vem jogador que já está de fim de contrato, jogadores às vezes mais velhos, que os times conseguem trazer para cá. Mas, assim, eu não sei se os times brasileiros vão conseguir tirar esses destaques tão fácil. E o que eu vejo hoje na Libertadores, assim, como os times estão lá praticamente todo ano, tô falando do Palmeiras está indo para a 8ª participação. O Nacional do Uruguai está vendo que é um recorde, acho que é a 26ª, 27ª participação seguida.
Boca tá todo ano lá, então não tem também aquela expectativa, sei lá, putz, vamos para Libertadores, vou contratar para disputar a Libertadores. Não, uma coisa meio corriqueira. Até os times brasileiros, tem ano que vai até o 8º, 9º do brasileiro, tá conseguindo classificação para a Libertadores. E o que eu vejo, essa primeira fase também acabou tá sendo assim, até certo ponto tranquila para os brasileiros, né? Assim, todo mundo passa, não tem é raro você ver um clube brasileiro caindo fora na primeira fase. E o mata-mata parece que é outra competição, que é aí que o... Tá virando quase que a Champions League. Tem esse que é aí que os times começam, na verdade, a disputar. Eu respondendo da sua pergunta, acho que talvez da minha pesquisa, como ele falou, a gente tá com times divididos, né? Tem bastante gente na equipe dividindo, mas esse goleiro Mier do Atlético Nacional, um goleiro de 22 anos, se eu não me engano, um goleiro jovem, colombiano, que talvez, e goleiro é uma posição difícil, né? No Brasil tem muito time atrás, eventualmente pode ser um goleiro que se destaque nessa competição e vem a chamar o Armani a atenção. Do River também, explode lá como campeão em 2016. Bem lembrado, então... O goleiro do Del Valle também muito bom. O goleiro do Del Valle é muito bom, né? Jogou muito bem contra o Flamengo, não lembro o nome dele. Mas uma outra também que me chamou a atenção na pesquisa, que o Aliança Lima esse ano vai tentar se livrar de um recorde que eles têm, que é 10 anos sem ganhar um jogo na Libertadores. É verdade, o Aliança tá com uma série negativa absurda, Impressionante, né? Ano passado conseguiu um empate, geralmente o que eles estão conseguindo é um empate, então a gente ainda não tem o grupo que ele vai estar, mas o objetivo do Aliança é ganhar um jogo. É isso. Porque a gente fala muito disso, porque assim, os nomes geralmente são muito comentados, né? De atletas, às vezes um destaque do Huracan, do Patronato. Mas puto, o cara vem de um time pequeno da Argentina, pode dar certo? Pode dar certo. O próprio Del Valle, né? Faravelli, o nome que foi comentado recentemente no Santos. O Sornoso tem jogado bem. No Vélez, ano passado, se eu não me engano, a gente destacou o Jansson, né? O Jansson e tinha o Orelhano, né? O Orelhano que veio pro Vasco. Então acho que foi o Orelhano que a gente destacou ano passado. Então é isso, assim, para esse ano realmente como a gente se dividiu e tá começando agora, ainda não tem nomes tão claros para isso, mas o Orelhano foi um ano passado que uma aposta que é isso, tá no Vasco agora, né? E geralmente também, assim, mais ou menos como aqui, os jogadores, os grandes destaques artilheiros são aqueles caras um pouco mais velhos, caras bem rodados, e esses, assim, dificilmente vêm pra cá também. Né? O jogador mais velho da Libertadores... Se eu não me engano, o Fábio Santos. Do brasileiro é o Fábio Santos, eu acho, né? Da Libertadores deve ter... O Barcos tá com 38 também, né? talvez seja o Barcos. Alto, né? Não me lembro agora dos que eu vi. Tem o Guerreiro tá no Racing. O Guerreiro tá no Racing, né? É verdade, o Guerreiro pode ser também. Acho que nessa faixa dos 38. E o mais jovem, com certeza, o Endrick. Deve ser o Endrick. Não tenho todos mas tem às vezes mas acho que é o Endrick. Uns bolivianos que começam bem cedo. Teve um que jogou com 14 anos, que acho que é o recorde da Libertadores. Se eu não me engano, o mais alto é o goleiro do Corinthians, o Carlos Miguel, tem 2,4. O Carlos Miguel, me assustei com isso, foi um jogador de 2 metros, meu. A gente coloca um goleiro reserva, a gente colocou o Carlos Miguel também. Nessa coisa de apostas, tem jogador que você não tem certeza se é o reserva imediato, mas a gente tá imaginando, né? A tendência, pelo que se desenha do guia mesmo, é o título ficar entre um brasileiro ou no mais... O River, né? Ou o River Plate, né? O trabalho começa agora a engrenar um pouquinho, porque o De Michelis recolocou o River na ponta da tabela. O River tinha começado o campeonato de uma forma um tanto quanto estranha. Falando um pouquinho desse River Plate, o que se destaca do River hoje no guia da Libertadores da Placar? Eu acho que talvez o principal reforço do River seja o Monumental de Nunes ampliado, né? E com muito mais caldeirão, né? Que é uma coisa que muitos diziam que o River se ressentia, né? Desse clima mais bomboneira, mais da torcida pulsando. E isso... Acho que é um fato novo muito interessante. Quem tá fazendo o gol é o Borja, né? Pra surpresa de muitos palmeirenses, o Borja tá conseguindo jogar melhor lá, né? E nessa linha do que a gente falou de jogadores que são conhecidos aqui, eu acho que o Borja é um jogador para ficar de olho mesmo, né? Com a camisa do River. E agora, um fato esquisito, né? Todo mundo esperava justamente que a final da Libertadores fosse ser no Monumental de Núñez e ela será no Maracanã. Tem alguma curiosidade em relação a isso? Eu não sei qual o critério que a Conmebol utiliza, né? Curioso, porque não teve nem na Argentina nem no Chile ainda, né? Pois assim, a própria final da Sul-Americana, né? Que foi em Mendoza, né? Do São Paulo e Del Valle, assim,
super complicado para ir para lá, não tem voo direto, assim, a logística, o estádio não estava cheio, né? E muita gente reclamou. A tendência é que a Conmebol faça, talvez, nas principais capitais. Agora, ter voltado para o Maracanã justamente com o Monumental pronto, eu achei bem estranho mesmo, assim. Foi bem surpreendente. Porque eu acho que em termos de final de jogo único, claro, é o único estádio que vai receber as partidas por 2 vezes, né? Porque tivemos a primeira em Lima, a segunda no Maracanã, terceira em Montevidéu, a quarta em Guayaquil e agora voltando pro Rio de Janeiro, né? Que eu acho que até representa um pouco do fracasso desse sistema, né? Tipo, eles quiseram copiar a Europa e aqui não tem a menor condição. Vai tá ficar entrando de novo na mesmice, né? E isso é um fator que não tenha dúvida que deva colocar uma ambição, ainda mais pro Flamengo, gigantesca, né? A pressão que o Flamengo vai jogar essa Libertadores é maior do que qualquer outro. E ele vai entrar naquela mística, comparando com o futebol europeu, de que toda vez quando tem um estádio definido de um time favorito a ganhar uma Champions League, não chega, né? O Real Madrid, por exemplo, ficou fora em 2010, etc. É um desafio, acho que às vezes os times estão pensando na final antes de chegar lá e isso pode ser um fator negativo. Mas, de fato, o Flamengo... E o Flamengo é né? Desse que a gente até brinca aqui. Será que o VP aguenta até o Guia do Brasileiro? A gente não sabe. Se ele perde a final do Carioca, essas coisas podem mudar. A gente torce para que fique, para não ter erro no Guia. Mas, ultimamente, a força do Palmeiras, Atlético e Flamengo na Libertadores é impressionante. Assim, os 3 têm marcas absurdas de invencibilidade, de melhor ataque, de vitórias fora de casa, de jogos sem perder fora de casa. Assim, eu acho... Minha aposta pessoal, eu acho que o Atlético Mineiro é bem forte, viu? Eu gostei dos jogos que eu vi do Atlético, acho que é um time que vai dar trabalho, tá batendo na trave, né? 2 anos seguidos eliminado pelo Palmeiras. Jogos, e tem a questão do estádio também, né? Capaz de ficar pronto também para fase de mata-mata, que também é outro impulso que dá no time, né? A torcida e tal. E dos brasileiros eu ainda aposto também no Fluminense, que eu acho que se reforçou bem, tá jogando uma bola bem consistente, né, com o Diniz, eu acho que é outro que pode chegar longe também. Né, realmente. Enfim, senhores, bom, falamos sobre esse guia que vai trazer muitas curiosidades que evidentemente eles não quiseram contar, porque claro, você vai ter que comprar o guia, né, então a partir do dia 7. O guia da Libertadores está chegando, dessa vez finalmente com os grupos devidamente definidos, né, porque muitas vezes... Os guias são feitos sem saber qual é o time que vai chegar, porque a Conmebol tinha aquela história de esperar a definição do Chile 3, do Bolívia 2, etc, etc. Dessa vez todo mundo certinho. Então a partir do dia 7 nas bancas, assim como essa nossa edição segue ainda firme e forte, a entrevista especial com o Luizito Soares, né, este documento representativo para quem ama futebol, que é a entrevista de um dos melhores jogadores de todos os tempos. Estive com o Rodolfo Rodrigues, que é o nosso grande colaborador desde 94, formulando guias atrás de guias. Então você que ama guias, valorize o trabalho desta figura incrível. Luizão, como sempre, obrigado. Uma honra. Valeu. Rodolfo, obrigado. E voltamos na próxima semana com mais uma edição do nosso Redação Placar e, claro, algum destaque dessa nossa retaguarda até você que está esperando novos materiais da revista Placar impressa nas bancas para que você vá lá correr e comprar, tá bom? Estamos juntos. Valeu.